Eu sou Silvana Medeiros, desse canal Saúde como Caminho. Se fala tanto em liberdade, se exalta tanto a liberdade, mas eu acho que a gente entende muito pouco o que é essa liberdade e o que significa, o que está na base para uma pessoa conquistar essa tão falada liberdade. No oráculo de Delfos, ele recomenda o conhecer-se a si mesmo, como a necessidade, como pressuposto, como a base para você se libertar das amarras, dos emaranhamentos do mundo. Esse conhecimento é como se fosse o portal, um portal, esse conhecimento de si mesmo, si mesma. A gente na era moderna confundiu muito o conhecimento externo das coisas do mundo, de falar sobre temas variados, de ser, vamos dizer, erudito, intelectual, ser capaz, eu sou da academia, né, sou da universidade, ser capaz de falar sobre filosofia, história, política, como conhecimento libertador. Certo, uma parte desse conhecimento pode nos libertar, porque eu preciso conhecer as leis universais, conhecer como é o comportamento, as tendências humanas, o que é que a psicologia já nos revelou a partir das suas pesquisas, a sociologia, a antropologia. Tem várias áreas de conhecimento que são básicas para a gente entender um pouco o mundo onde a gente vive. Porém, de nada vai servir esse conhecimento do mundo se eu não conhecer o meu mundo. Por isso, no canal eu estou propondo aí esse curso, né? Aprendendo a administrar a sua casa interior na prática. Mas como administrar um lugar que você nem sabe como é? Porque na formação, né, na nossa educação formal, na escola, a gente o tempo todo está sendo levado a conhecer o mundo externo. Desde criança isso me inquietava muito. Como assim? Para que eu quero saber tanto de matemática, português, geografia, se eu não consigo ver a praticidade, o uso concreto desses conteúdos no meu cotidiano? Então, desde criança, eu já ficava meio incomodada, porque o saber que me convida, que me motiva, é um saber que eu vejo na vida. Por isso esse site, ele é resultado do meu olhar de questionamento sobre a vida, do que a vida está me propondo e do que eu faço com as propostas que a vida está me trazendo. Para eu saber isso, para saber essa mediação entre o que a vida traz e o que eu faço com o que a vida traz, eu preciso me conhecer, né? Eu preciso seguir a indicação do oráculo de Delfos. Sócrates, que é um filósofo que eu amo, que eu sigo suas orientações, assim mais do que os outros, porque ele era esse filósofo do mundo, né? Ele educava os seus alunos caminhando pelas ruas e fazendo questionamentos para que eles pudessem ser motivados a entender o mundo onde eles vivem. Até porque eles iriam ocupar cargos importantes, né? Porque na antiguidade as pessoas que eram filhos dos nobres estudavam com os filósofos para poder assumir o seu cargo com maior capacidade de lidar com as várias problemáticas do reino. Então era muito importante que os príncipes estudassem com os filósofos que eram os pensadores, aqueles que dedicavam a sua vida a entender o mundo e a entender a si mesmo. O Sócrates, ele era muito, ele falava muito dessa necessidade do autoquestionamento. E o que é que esse autoquestionamento tem a ver com a tão falada e tão exaltada liberdade que a gente, vamos dizer, valoriza na nossa sociedade moderna? A liberdade de ir e vir, a liberdade de se expressar, a liberdade de pensamento. Será que é possível ter essas tão faladas liberdades se eu não conhecer os meus emaranhamentos, os meus padrões de comportamento que foram criados, inclusive, antes de mim e que estão no meu inconsciente, coordenando as minhas respostas à vida? Então eu posso estar simplesmente deixando a vida me levar, como diz a música lá do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Essa música sempre eu fico parada escutando. Se eu deixo a vida me levar, eu não faço escolhas na vida, portanto, eu não exerço a minha liberdade, né? Aliás, eu estou entregando a minha liberdade
Há um dia de chuva, um dia de sol. Então, no dia de sol eu fico mais alegre, no dia de chuva posso me entristecer, então eu vou deixando a vida me levar. Eu vou apenas agindo conforme o tempo, conforme o que acontece, com meu filho me diz, minha mãe me diz, com o que a bolsa de valores, para onde ela está indo, me levando. Então eu vou sendo apenas um joguete do que está acontecendo fora de mim. Então eu não tenho essa força, o poder que Jesus diz, quando ele diz assim: homem que tem fé, a pessoa que tem fé, ela pode mover montanhas, pode mudar completamente uma realidade. Então, quando eu deixo a vida me levar, eu não estou exercitando a recomendação de Jesus, que é o exercício da fé, da responsabilidade de olhar para a vida, gente, e fazer as escolhas que nós consideramos que podem melhorar na nossa vida e melhorar a vida daqueles que estão aí ao nosso redor, melhorar a vida da sociedade como um todo. Para fazer essas escolhas, eu tenho que ter liberdade. Para ter a liberdade, eu tenho que ter o quê? Autoconhecimento. Se eu não entendo por que eu reajo a determinadas situações de uma maneira repetitiva, contínua, por exemplo, uma pessoa que não fala comigo e eu considero que essa pessoa, um amigo que não falou comigo, e eu considero que essa pessoa não me valoriza simplesmente porque não falou comigo. Eu não abro espaço na minha consciência para distinguir uma atitude de desleixo, de descuido, a pessoa me ignorou, de uma atitude, às vezes, de preocupação da própria pessoa. A pessoa está passando por uma situação difícil e ela nem me viu porque ela estava tão dentro dela, tão introspectiva, na tentativa de resolver suas questões, que ela não conseguiu me ver. E que aquilo era um sinal de pedido de ajuda. Que eu poderia, na verdade, ao passar por aquela situação onde a pessoa não me falou comigo, dependendo da minha clareza e consciência do quanto eu conheço a mim mesmo e ao outro, perceber que aquilo não é um comportamento comum, que aquilo não acontece sempre, foi uma coisa excepcional, ela não me viu naquele dia, e parar para perguntar, ou ligar e perguntar: mas fulano, o que foi que houve? Tu passasse por mim, nem me visse, está acontecendo alguma coisa? Ou seja, uma oportunidade de você ser sensível e ajudar alguém. Pode estar passando na sua vida, que você está lendo de uma maneira automática como um descuido do outro com você, e você vai ignorar o outro também. A sua resposta é, ao ser ignorado, ignorar também. Você estaria aí, mais uma vez, na contramão do que Jesus nos ensinou, que é dar a outra face. Aquele que nos ignora, a gente tem que dar amor, a gente tem que oferecer o nosso coração. Que a gente tem que distinguir isso, viu? Eu não estou dizendo que você deve se colocar sempre na posição de ajuda para alguém que não está disposto a lhe ajudar ou ajudar outras pessoas. Aquele que só recebe, aquele que só suga, aquele que é o sanguessuga de plantão, que está recebendo ajuda de todos os lados, mas não se preocupa em oferecer a sua parte, em ajudar. Ele só espera que você olhe para ela ou para ele, mas não olha para você. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa desenvolver esse olhar multifacetado sobre si mesmo, que você às vezes é uma pessoa com clareza, com consciência, com discernimento, mas que muitas vezes você é uma pessoa que age de uma maneira automática, repetitiva, porque você não para avaliar, reavaliar o porquê você está agindo dessa maneira. Que essa é aí a dica do conhece-te a ti mesmo. Descobrir por que nós agimos sempre da mesma maneira em relação a eventos parecidos, mas não iguais. Porque os eventos, eles são parecidos, mas nunca completamente iguais. E se você reage da mesma maneira a eventos parecidos, você está agindo sem pensar, sem se conhecer, sem reavaliar. Você está perdendo uma oportunidade de avaliar aquele acontecimento e agir de uma maneira diferente. Às vezes, a esse amigo, é um amigo desleixado mesmo, que nunca prestou atenção em você, nunca olhou para você, você estava sempre ali disponível, e chega um momento que você diz assim:
é melhor deixar essa pessoa ir, seguir, porque ela não tem olhar para mim, ela tem olhar para outras pessoas. Eu preciso aceitar que esse outro não tem espaço para mim na vida dele ou dela e deixar que essa pessoa se vá. E também ir embora desse lugar, encontrar pessoas que você possa olhar e ser visto. Ver e ser visto, ser vista. Existe esse, mas para eu saber distinguir essas duas possibilidades, esses dois movimentos que são diferentes, eu preciso me conhecer. Eu preciso o tempo todo estar me questionando sobre minha própria ação no mundo. Se eu estou agindo com a clareza, com consciência, ou se eu estou agindo porque eu tive raiva, porque eu tive medo, porque eu tive tristeza, porque aquela situação de alguma forma já me deixa angustiada e por isso eu paro e não escuto, não vejo, não tento entender o que está envolvido em todo aquele contexto. Eu não procuro entender a situação que o outro ou os outros estão vivendo, eu apenas me recolho e me protejo e fico ali na defensiva. Então, se é assim, isso aí é porque falta de conhecimento. Toda vez que a gente só reage, que a gente não age, as situações acontecem e você não age, você só reage, você não se conhece. Não se conhecendo, você não pode lidar com o mundo de uma maneira adequada, de uma maneira de crescimento, onde você pode contribuir a cada momento, seja num dia de chuva, seja num dia de sol, com aquilo que é essencialmente seu, com toda essa riqueza, todo esse presente que você herda dos seus ancestrais, de Deus, da vida, porque nós somos ricos, nós somos ricas, nós temos uma infinidade de potenciais esperando a gente desenvolver, esperando a gente dizer sim e seguir para a vida, para experimentar um pouquinho mais das nossas possibilidades, um pouquinho mais do nosso cérebro, um pouquinho mais do nosso corpo, um pouquinho mais das nossas emoções. Então, gente, é muito importante entender que só é livre quem se conhece. Autoconhecimento é o portal para a verdadeira liberdade, onde eu posso escolher o meu destino, onde eu posso escolher as minhas reações ao que a vida traz, independente do que me foi oferecido anteriormente, independente dos traumas que eu vivi anteriormente, porque se eu ficar presa nos traumas, se eu não curá-los, e não é fugindo deles que resolve, fazendo de conta que esses traumas não existem, isso não é possível. Os traumas escondidos e guardados, eles ficam no inconsciente e eles vão determinar suas reações. Você será uma pessoa, você irá reagir à vida e ao mundo automaticamente de acordo com esses traumas. Para ser livre, eu preciso conhecer esses traumas, encontrar maneiras de tratá-los, de curá-los, de revisitá-los. Muitas vezes só é possível com a ajuda de um terapeuta ou mais de um terapeuta, revisitá-los, um psicólogo, aquela na linha que você achar que pode ser importante para você. Eu vou lá, pegando na mão de alguém, para aquele lugar que me amedronta, olho, vejo que já passou, vejo que realmente aqui, hoje, eu sou adulta e eu posso olhar para ali, sentir, perceber todo o medo, toda a raiva, toda a tristeza que eu vivi naquele momento, mas quando eu era criança eu não tinha escolha, eu tive que viver aquilo, mas que hoje, como adulta, eu posso fazer uma escolha diferente, posso ir para uma vida diferente, curando aquele passado. Nem sempre a pessoa que me esqueceu o meu aniversário é porque não me ama. Às vezes é porque está vivendo um momento de tanta turbulência na sua vida que ela não teve como lembrar, olhar para mais alguém a não ser o que estava vivendo. E aí cabe a mim entender isso e ir em direção ali, auxiliar, lhe ajudar. Entende, gente? Nenhuma situação, nenhum movimento, ele é determinado. É preciso você interpretar esse movimento, o que está acontecendo, e agir sempre de uma maneira diferente. Nunca de uma maneira automática e impulsiva. Dê tempo para olhar. Sempre que algo acontecer e que lhe tirar do eixo, principalmente esses eventos, pare, olhe, escute. Tente compreender o que está acontecendo com as pessoas envolvidas e se coloque no lugar
de protagonista, do que eu posso fazer aí. Pode ser que você chegue à conclusão que a única opção é se afastar. Tudo bem, mas você se afasta com consciência do porquê você está se afastando. E não como uma reação de raiva, tristeza, medo ao que está acontecendo. Isso tem uma diferença muito grande para a gente ser livre, para a gente se empoderar de quem somos, para a gente se fortalecer na vida e caminhar com segurança, sabendo, fazendo escolhas que nos levam para cima, para junto de Deus, para expandir nossos potenciais, para ser mais do que fomos ontem, melhores versões nossas do que a versão da gente ontem, certo? Gente, sempre termino o vídeo dizendo que se vocês gostam das nossas reflexões, se gostam dos nossos pensamentos, peço que vocês compartilhem nas redes sociais, com as pessoas que vocês consideram que podem se beneficiar. Se não se inscreveram, se inscreva aí no canal, aí embaixo tem a possibilidade de se inscrever. Acione o sininho para receber a notificação dos nossos vídeos e dê um like aí pra gente saber que tá no caminho, ok? Beijo grande e até mais tarde, ou até amanhã.